Olá, sejam todos bem-vindos a esta temporada, a esta série das profecias para o fim. Este é o nosso 13º episódio. Só temos mais um e fechamos. E eu convido você a acompanhar a próxima série que estamos preparando aqui. Muito interessante. Eu já estou muito ansioso para começar essa série, que eu sei que irá lhe ajudar muito. Não vou dizer o nome. Na sexta-feira nós iremos conhecer esta nova série. Bem, amigos, no tema passado nós falamos sobre o selo de Deus ou a marca da besta. Nós entendemos que o selo de Deus, de acordo com a palavra de Deus, é o sábado, o 7º dia da semana, um sinal entre Deus e o seu povo. Por outro lado, fomos perguntar à besta qual é a sua marca, e ela nos disse que sua marca é a santificação do domingo, que reconhece sua autoridade no mundo acima da autoridade de Deus. E vocês percebem que ao longo de nossa série nós estamos tratando das 3 mensagens angélicas do Apocalipse capítulo 14. Tivemos aqui temas ligados à primeira mensagem. Falamos sobre o santuário, porque a primeira mensagem nos diz que chegou a hora do juízo. Adorai o Criador. Tivemos palestras sobre a segunda mensagem angélica, caiu Babilônia, e nós vimos como é que ela caiu. E a terceira mensagem angélica convida o mundo a não adorar a besta. Conhecemos a besta. Não receber sua marca. Já conhecemos a marca da besta. Por quê? Por que a palavra de Deus? Por que a terceira mensagem angélica nos avisa contra a adoração à besta e a recepção de sua marca? Vejam aqui. Seguiu-se a estes outro anjo terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus. Meu amigo, este assunto é sério. É a tua vida em jogo, é a tua salvação em jogo. Se você adorar a besta e receber a sua marca e adorar a sua imagem, você vai passar pelo vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Meu amigo, Deus é sim misericordioso, Ele é um Pai amoroso e tudo bem, mas Ele também é um Deus justo. Por isso que Ele lhe avisa, se alguém adorar a besta, porque nos últimos dias a questão será adoração. Por um lado estarão aqueles que adoram o Criador, guardando os seus mandamentos. Por outro lado, os adoradores da besta e da sua imagem. Aqueles que vão receber o selo de Deus, que vão adorar o Criador, guardar os seus mandamentos, vão ser impedidos de comprar e vender neste mundo. Vão passar por privações neste mundo. Ao passo que aqueles que escolherem adorar a besta e receber a sua marca, embora possam comprar e vender tudo bonitinho no mundo, vão ser punidos pelas pragas de Deus. E é nesse contexto desta mensagem final que multidões, filhos fiéis de Deus, espalhados em várias religiões e denominações, ouvirão a voz da verdade e sairão de Babilônia, sairão dos movimentos falsos, ouvirão a voz do bom pastor, e haverá um só rebanho e um só pastor. Vejam, amigos, Apocalipse capítulo 15, verso 5, nos diz que neste momento final, uma coisa vai acontecer no céu. Depois de todas as pessoas tomarem sua decisão, ou a favor de Deus, ou a favor da besta, uma coisa vai acontecer no céu. Depois destas coisas, olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Santuário do tabernáculo do testemunho está falando do lugar santíssimo. Tivemos temas falando sobre isto. Sim, abriu-se o lugar santíssimo, e os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos ao peito com cintas de ouro. Visto que toda a raça humana já decidiu de que lado quer estar, eles vinham agora com uma missão. Vejam, então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. Taças de ouro, cheias de quê? Da ira de Deus, das pragas que serão derramadas sobre os adoradores da besta. E meus amigos, o verso número 8 nos diz
que nesse momento no céu, enquanto João estava contemplando o lugar santíssimo, Jesus, o sumo sacerdote do santuário celestial, deixa o lugar santíssimo. E quando Jesus deixa o lugar santíssimo, acaba o tempo da graça. Vejam, o santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os flagelos dos 7 anjos. A porta da graça vai se fechar, bem antes de sua segunda vinda. E aí, as pragas cairão sobre aqueles portadores da marca da besta e adoradores dela. Isto vai acontecer e será triste. Por isso que Apocalipse capítulo 22, verso 11 nos diz: continue o injusto fazendo injustiça. Não há como. Não haverá mais espaço para conversão. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. A porta da graça vai se fechar bem antes das 7 pragas, assim como aconteceu no episódio de Noé. Deus mandou que Noé pregasse. Multidões recusaram. Um dia a porta foi fechada. E não foi Noé quem fechou a porta. Um anjo fechou a porta e ninguém mais podia entrar. Da mesma forma, Deus vai fechar a porta da graça. Virá um tempo de fome e sede. Não fome de comida, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus e não encontrarão. Os que se entregaram ao poder da besta, infelizmente, provarão as consequências de suas escolhas. Mas é claro, a palavra de Deus nos diz que nem todos vão passar pelas pragas. Aleluia! Os selados pelo selo de Deus não vão passar pelas pragas. Está aqui, Apocalipse 14. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Tendo na fronte escrito o nome do pai, tendo o selo de Deus, o caráter de Deus. A lei de Deus estampada na mente dos seus servos. São esses 144.000. E deixe-me vos dizer que este número não é literal, é um número simbólico. Por que é um número simbólico? Aparece pela primeira vez em Apocalipse 7, num contexto simbólico. Portanto, é um número simbólico, representa a totalidade do povo de Deus, aqueles que serão selados no tempo do fim. Vamos lá então, amigos, a primeira praga, que será derramada sobre os portadores da marca da besta. Apocalipse 16, verso 2. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça sobre a terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas, feridas malignas, feridas dolorosas sobre os adoradores da besta. Aí ver-se-á a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Entre aquele que teme a Deus e aquele que não teme. Será que, imagine, andar pelas ruas e ver multidões de pessoas com feridas dolorosas, com úlceras. Por mais que corram aos hospitais, sim, os hospitais estarão repletos de médicos, também adoradores da besta, sofrendo. Isto vai ser um caos. Isso só vai piorar com as próximas pragas. Vejam a segunda praga. Verso 3. Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto. E morreu todo ser vivente que havia no mar. Os peixes todos arrastados para a costa, tudo cheirando mal. Isto vai ser um caos. Vai ser um caos. Mas não para por aqui. Terceira praga. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Água do mar em sangue já é um problema, mas não é tanto um problema assim, porque as pessoas até nem bebem a água do mar. Mas agora, as águas dos rios e das fontes também se tornando em sangue, o que é que os homens irão beber? O que é que os homens irão beber? Mas lembrem-se que neste contexto todo das pragas, aqueles que tiverem o selo de Deus estarão protegidos. Seu pão será certo, sua água será certa.
É bom ser fiel. É bom seguir a palavra de Deus. É bom ser fiel a Deus. Porque Deus é fiel também. Vejam, amigos. Então ouviu o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste todas estas coisas. No derramamento das 7 pragas, a justiça de Deus é manifesta diante do universo. É o caráter de Deus. É reivindicado aqui. Vamos, amigos, para a 4ª praga. Estamos procurando ganhar o nosso tempo. O 4º anjo derramou a sua taça sobre o sol. Meus irmãos, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Por que eles não irão se arrepender? Porque a graça terá terminado. O Espírito Santo não estará aí para convencer ou para comover o coração do pecador. Jesus terá terminado sua obra. Não haverá mais intercessão. Os homens queimarão com intenso calor. Por isso que eu digo, é maravilhoso os esforços pelo clima, é tudo bonitinho para impedir ou ultrapassarmos aí 1,5 graus. Mas me parece que nesta praga isto não vai funcionar tanto assim. Não vai, porque a palavra de Deus está dizendo isto. Isto vai acontecer. Estas pragas, meus irmãos, vão enfurecer os ímpios. E eles olharão para o povo de Deus como sendo os promotores destes males. Sim, aqui está a 5ª praga. Apocalipse 16, verso 10. Derramou o 5º a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam e blasfemaram o nome do Deus do céu, por causa das angústias e das úlceras que sofriam. O que mostra que as consequências das pragas anteriores ainda estarão aqui. Vão remorder a língua. Então, uma praga é derramada sobre o trono da besta. Qual é o trono da besta, meus amigos? Claro, para nós conhecermos o trono da besta, só precisamos saber quem é a besta. Sim? Vejam aí na imagem. Uma praga é derramada aqui. E o mundo todo vai ficar de queixo caído. Uau! Como é que isto pode acontecer? Com esta grande cidade. É por isso que em Apocalipse 18, verso 2, nós lemos: Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Porque os seus pecados se acumularam até os céus, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. E o convite de Deus é: sai dela, povo meu, para que não sejais cúmplices dos seus pecados e não participeis das suas pragas. Pragas cairão sobre o trono da besta, e ai daquele que estiver lá, ai daquele que estiver participando de seu banquete. Vamos, amigos, à 6ª praga. Derramou o 6º anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Peguem bem agora. O grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Quando nós lemos aqui rio Eufrates, o que nos lembra? Sim, Babilônia. Naquela noite em que Babilônia foi destruída. Lembram que Belsazar, um dos netos de Nabucodonosor, estava dando um banquete. Foi pegar os utensílios sagrados que Nabucodonosor tinha roubado de Jerusalém e tomou vinho, profanou aqueles utensílios. A Bíblia nos diz que uma mão surgiu e escreveu na parede: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e persas. Naquele momento, meus amigos, naquele momento, o rei Ciro estava desviando o curso do rio Eufrates e conseguiu baixar o nível do rio. Os soldados entraram, destruíram Babilônia. A palavra de Deus nos fala sobre uma Babilônia dos últimos dias, uma Babilônia espiritual. E da mesma forma que Babilônia antiga foi destruída pelo secamento do rio Eufrates, a Babilônia espiritual também será destruída pelo secamento do rio Eufrates, para que os reis do nascimento do sol venham
Quem são os reis do nascimento do sol? Vejam, a palavra de Deus nos diz, Isaías capítulo 41, verso 25. Do norte suscito a um, e ele vem, a um desde o nascimento do sol. Quem é este? Jesus Cristo, certo? É uma profecia referente a Jesus Cristo. Vejam, a entrada do tabernáculo original e também o templo, na visão que Ezequiel teve, estava voltada para o Oriente. Vejam aí esses textos. Não só a tribo de Judá, da qual descendia Jesus Cristo, ficava acampada no lado oriental do acampamento de Israel no deserto, de acordo com Números 2, verso 3. Não só Moisés e Arão também acampavam a oriente do tabernáculo. Isto nos mostra a importância que o Oriente tem. Será a direção do trono de Deus? Seria a direção do trono de Deus? Temos alguns textos da Bíblia. Lucas 1, verso 78. Graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. Falando de quem? De Jesus Cristo. Então fica claro que o sol nascente das alturas, ou seja, o Oriente, os reis do Oriente, em Apocalipse 16, representa Jesus Cristo, que virá com uma multidão de anjos para resgatar o seu povo da Babilônia e levá-los de volta à Nova Jerusalém. Assim como o rei Ciro veio do Oriente, fez secar as águas do rio Eufrates para libertar o seu povo de Babilônia, Jesus Cristo virá como rei do Oriente, junto com os seus anjos, multidões de anjos, para resgatar o seu povo de Babilônia e levá-los a Jerusalém. Apocalipse 16, verso 13, nos diz: então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Quem são esses espíritos? Vemos aí uma união, uma confederação de 3 poderes. O dragão, que é Satanás. A besta, Roma. O falso profeta é a besta que subiu da terra, os Estados Unidos da América, mais concretamente o protestantismo americano, que fará uma imagem à primeira besta. Eles se unem agora. No contexto da sexta praga, eles se unem com uma missão. Vejam aqui. Porque eles são o quê? Espíritos de demônios, operadores de sinais. Eles se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a guerra do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E se ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Meus amigos, Armagedon é a batalha final entre o bem e o mal. Armagedon é a batalha final entre a verdade e o erro. Armagedon é a batalha final entre os portadores da marca da besta e os adoradores de Deus e recebedores do seu selo. E é nesse momento que o povo de Deus sentirá uma grande angústia de alma. E essa angústia é descrita também em Daniel capítulo 12 como sendo a angústia qual nunca houve. O povo de Deus verá uma multidão vindo para os destruir, porque os ímpios estarão furiosos por causa das pragas que estarão caindo. E o povo de Deus entrará em uma angústia final. E eles estarão espalhados nas montanhas, nas matas, nesta grande perseguição final. E a palavra de Deus nos diz: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Que livro? No livro da vida, meus irmãos. Será liberto, porque Miguel vai se levantar. Jesus vai se levantar para defender o seu povo. Aleluia. Vamos então à 7ª praga. O que acontece neste momento do Armagedon? Deste encontro entre a verdade e o erro. Neste momento do grande conflito final entre a besta e Jesus Cristo. Entre os adoradores da besta e os adoradores de Cristo. Vejam aqui, amigos, Apocalipse 16, verso 17. Então derramou o 7º anjo a sua taça sobre o ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo:
feito está. E quando Deus diz está feito, é porque algo muito importante Ele está a terminar. Lá na criação, depois de ter criado tudo em 6 dias, e no 7º Ele diz, está feito. Tudo está muito bom. Na cruz, Jesus Cristo, pagando o preço do pecado, diz, está feito, e morre. E agora, na consumação dos séculos, Deus mais uma vez diz, está feito. O que acontece depois? Sobrevieram relâmpagos, vozes de trovões, e ocorreu grande terremoto como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. Um grande terremoto acontece em seguida. Os ímpios fogem de um lado para o outro, sem saber para onde vão. Apocalipse 6 diz que eles clamarão às montanhas, caiam sobre nós, escondam-nos da face daquele que vem. Porque Jesus, o Rei do Oriente, estará vindo para resgatar sua igreja. Os ímpios contemplarão este cenário com horror e eles vão tentar se esconder. Mas os salvos dirão nesse dia, este é o nosso Deus em quem esperávamos e Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Eu pergunto, meu amigo, você está aguardando o Salvador? Você está ansioso por receber Jesus Cristo? Se você está, este será o seu hino neste dia. Este é o nosso Deus. Este é o nosso Salvador, a quem esperávamos. Meus irmãos, uma nuvem vai aparecer no céu e nós veremos Jesus com os santos anjos descendo para nos levar ao lar eterno. Eu anseio de todo o meu coração por este dia, quando eu vou poder rever os meus amigos falecidos, quando eu vou poder rever meus amados familiares falecidos. Não há nada neste mundo, meus amigos, que nós podemos trocar por este momento. Você pode ter uma casa maravilhosa à beira do mar. Você pode ter uma conta recheada, carros de luxo, condomínios. Nenhuma glória deste mundo é maior do que estar em pé neste dia. Por isso eu convido, meu amigo, abrace Jesus agora. Se você ainda está envolvido neste movimento que a Bíblia chama de Babilônia, Deus o chama, Deus o alerta. Se alguém adorar a besta, infelizmente não vai chegar aqui. Vai passar pelas pragas. Meus amigos, esta mensagem é séria. Não se trata aqui de preconceito religioso. Não se trata aqui de procurar falar mal de alguém. Este é um assunto de vida ou morte. E porque eu amo, eu estou o alertando. A palavra de Deus está o alertando. Quer você estar preparado para receber Jesus? Quer você ter o seu nome no livro da vida? Quer você receber o selo de Deus na fronte? Venha comigo nesta oração. Pai eterno, somos gratos por tuas maravilhas, por nos ensinar neste dia que aqueles que vão receber o selo de Deus irão triunfar, embora os boicotes econômicos que este mundo possa trazer, embora as privações, o nosso Deus é fiel. A água será certa, o pão será certo. Ao passo que os adoradores da besta sofrerão, e nós não queremos fazer parte desse grupo. Queremos sair desse movimento. Queremos sair do engano. Queremos estar preparados para a sua vinda. Queremos ter os nossos nomes inscritos no livro da vida do Cordeiro. Pai, santifique nossa vida. Pai, nos perdoa. Em nome de Jesus. Amém. Eu verei, meu amigo, no nosso último episódio amanhã. Deus o abençoe.